e por que é tão importante tomar essa vacina contra a gripe? Ainda mais nesse momento que a gente está enfrentando, né, uma pandemia. A gente vai conversar agora com a Aurora Fernandes, ela está com o médico para responder as suas perguntas. Então, já participa com a gente, o QVT e o WhatsApp estão disponíveis para você. Oi, Aurora, boa tarde. Oi, Roger, boa tarde a todos. A gente vai aproveitar e focar nas crianças que fazem parte desse primeiro grupo prioritário para vacinação contra a gripe. Quem vai falar com a gente é o Delcides Neto, que é médico pediatra. Boa tarde. Boa tarde, Aurora. Por que as crianças já estão logo nesse primeiro grupo prioritário para vacinação contra a gripe? As crianças, elas, devido à idade que elas têm, né, a partir dos 6 meses até os 6 anos incompletos, então 5 anos, 11 meses e 29 dias, elas estão no fator de risco, onde as complicações que a gripe pode trazer podem afetá-las de forma mais grave. Então, por isso que elas fazem parte desse primeiro momento de grupo prioritário. E qual que é a importância, ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, de que os responsáveis levem essa criança para se vacinar, doutor? A gente está no meio de uma pandemia com o coronavírus solto por aí, e a sintomatologia da gripe é muito parecida com a sintomatologia da Covid. Se a gente começar a prevenir a gripe com a vacina, a gente vai diminuir a quantidade de crianças com vírus circulante em relação à gripe e com isso diminui um pouco do fator de confusão. Parece que a vacina da gripe, por estimular o sistema imunológico contra vírus, contra o próprio vírus da gripe, parece ter alguma imunidade cruzada com outras doenças. Então isso diminui o fator confusão nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. De modo geral, a vacina contra a gripe, a gente fala vacina contra a gripe, mas ela previne contra o quê, doutor? O que contém nessa vacina hoje, desse ano que vai ser aplicada pelo Ministério da Saúde, são vírus que dominaram o quadro de infecção viral no hemisfério norte. E lá eles viram quais foram as cepas mais prevalentes naquele lugar e elas contêm agora nessa vacina de agora. Então, quem vai se proteger daqui para frente, por isso que a vacina da gripe todo ano tem que ser tomada de novo, porque o vírus vai mudando. Quem vai tomar essa vacina daqui para frente está tomando um vírus que tem uma relação com o que aconteceu no hemisfério norte no último inverno. Tá certo. Muito obrigada por enquanto. O doutor Delcides continua aqui com a gente. Se você tem uma dúvida, tem uma história para contar sobre vacina da gripe, manda pra gente, daqui a pouco a gente volta pelo WhatsApp, pelo QVT, estou aqui esperando sua pergunta. Fechado, Aurora, obrigado pelas informações. Está falando hoje sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que começa oficialmente nesta segunda-feira no Brasil. Apesar de que aqui no Tocantins, as doses só começam a serem distribuídas hoje à tarde. Mas o tema do nosso Tira Dúvidas é a vacina, a sua importância para proteger esse público-alvo. Você, claro, pode participar ao vivo com perguntas. A Aurora Fernandes está conversando com um especialista. Inclusive, Aurora, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, uma pessoa que não está dentro desse público prioritário da campanha, seria interessante ela tomar a vacina contra a gripe na rede particular, por exemplo? Vou repassar. Temos uma pergunta do Thiago Roger. Ele quer saber se a pessoa que não está dentro desses públicos prioritários para receber a vacina da gripe, a gente sabe que ela está disponível nas unidades particulares. Sim. É interessante a pessoa investir, é seguro a pessoa investir e é bacana nesse momento fazer esse investimento? Tudo aquilo que causa uma imunidade, que sabe que vai fazer você adoecer menos, vale a pena. A gente está vendo muito isso agora, todo mundo doido para tomar a vacina da Covid, porque está morrendo muito em relação a essa doença. Mas o uso da vacina da gripe, por exemplo, vai diminuir tempo que você pode ficar em casa adoecido, vai diminuir o absenteísmo do trabalho, ganha, nesse caso, o patrão. Muitas empresas privadas acabam pagando essa vacina para o seu funcionário para que diminua a ausência do trabalho. Então, sempre que se puder investir e puder tomar a vacina, independente da idade, porque todo mundo pode ficar gripado, vale a pena. Por quanto tempo que dura essa imunidade, vamos dizer assim, essa imunidade garantida pela vacina da gripe, dura quanto tempo? A vacina ela é dada nessa época do ano, porque a gente vai entrar, vamos pensar em relação ao Brasil, no período do inverno daqui a pouco. Então, quando o inverno chegar, a gente tem que estar com a imunidade melhor. É por isso que essa vacina é dada nessa fase do ano. Isso não vale para o Tocantins, porque a gente vai começar o nosso verão. Mas aqui também vai se gripar muito por causa do momento de seca, poeira que a gente está. Então, normalmente essa imunidade ela dura em torno de 1 ano. Por isso que a gente faz a renovação de novas doses em anos diferentes. Você citou aí a Covid, a gente está vivendo uma pandemia. Quem teve Covid
tem alguma restrição para tomar a vacina da gripe? Ou quem teve ou quem está com Covid? Tem uma restrição, sim. Inclusive, se tiver gripado, não pode tomar, porque pode ser que seja uma gripe mesmo. Então, se você tiver tido Covid, tem que esperar 14 dias para poder tomar a vacina da Covid, né? E nesse caso aqui, a sua pergunta foi... Se a pessoa que teve Covid pode vacinar? Pode vacinar para gripe, sim. Mas desde que esteja fora do período de quarentena, até porque ela não deve sair de casa para tomar a vacina e colocar as pessoas que estão ao redor em risco. E eu tenho que esperar o tempo entre uma vacina e outra? Por exemplo, vacinei contra a Covid agora, recentemente, e também faz parte do grupo prioritário para a vacina contra a gripe. Eu posso tomar as duas? Não pode. Aí tem uma recomendação dos fabricantes, principalmente da vacina da Covid, que se espera em torno de 14 dias, 2 semanas, para poder fazer a imunização com a vacina da gripe. Ah, entendi. Então eu posso vacinar com uma e com a outra, eu só tenho que esperar um tempo entre uma e outra. Sim. Não pode ser, tipo, no mesmo dia, por exemplo, não pode. Não pode. Não pode porque ainda não se sabe qual o efeito que isso pode causar no organismo. A gente sabe que as duas vacinas, tanto a Covid quanto a gripe, são vírus inativados. Teoricamente não seria muito problema, mas essa recomendação não existe por parte dos fabricantes, então se espera entre uma dose de uma vacina e outra 14 dias. Quem toma vacina contra a gripe não vai mais ter gripe? Pode ter gripe. A gripe ela previne contra as formas graves da mesma forma que a gente está vendo da Covid. A Covid é um exemplo para muitas coisas que a gente está vendo. A gente pode adoecer com gripe, mas a gente não vai ter as complicações que a gripe pode ter. Por exemplo, sinusite, que é uma complicação. Você fica gripado, tempos depois aparece uma sinusite, otite, pneumonias e coisas nesse sentido. Tá certo, obrigada por enquanto. O Dr. Delcides continua aqui com a gente. Se você tem dúvidas, quer contar uma história aí sobre vacina contra a gripe, manda pra gente que a gente volta daqui a pouco para responder tudinho, Roger. Combinado. Valeu, Aurora, de perguntas sobre a vacina contra a gripe. Oportunidade para você tirar suas dúvidas sobre essa campanha de vacinação. Aurora Fernandes está esperando a sua participação. Simbora, dona Aurora. Tem bastante pergunta aqui, Roger. Eu vou começar. Essa pessoa não se identificou, mas a gente já falou que se a pessoa tomar a vacina da Covid, tem que esperar 14 dias para tomar a da gripe. Mas se for o contrário, tomou a da gripe agora, ela pode tomar, por exemplo, a Coronavac depois? Também é recomendado esperar 14 dias. Tanto faz a diferença aí. O Valteir de Carmolândia tem 57 anos e ele quer saber se ele vai ter direito de tomar a vacina contra a gripe pelo SUS. Esse ano não, esse ano a campanha está sendo considerada grupo prioritário acima dos 60, a não ser que ele tenha alguma comorbidade, aí sim. Porque no ano passado ele poderia, né? No ano passado a vacinação começou com 55 anos e não com 60 como esse ano agora. A Gisele, do Morada do Sol 2, disse que a família dela toda testou positivo para a Covid-19, inclusive os filhos de 2 e 6 anos. Ela quer saber quando que eles vão poder se vacinar contra a gripe. Eles vão poder se vacinar a partir do momento que eles forem liberados do isolamento de 14 dias da doença. Então, o de 6 anos ele não deve ser vacinado, a não ser que ele faça pela rede privada, e os de 2 anos quando ele tiver sido liberado da quarentena. O de 6 anos não deve ser vacinado na rede pública porque ele não faz parte dos grupos prioritários, mas ele pode se vacinar na rede particular, Pode se vacinar, né? Isso. Quem é hipertenso vai poder vacinar no SUS contra a gripe? A hipertensão ela entra como doença crônica, então vai fazer parte da terceira etapa de vacinação, recomendada pelo Ministério da Saúde, que deve começar em torno do dia 9 de maio. A próxima pergunta é sobre a qualidade da vacina da gripe. A pessoa disse que já ouviu falar que nas clínicas particulares a vacina é melhor do que aquela vacina ofertada pelo SUS, que seria tetravalente a vacina das clínicas particulares e tríplice no SUS. Ela é mais eficiente? Tem alguma coisa a ver? Não é bem assim? Eu falei agora há pouco da composição da vacina com as cepas. Quando você compra a vacina na rede privada, ela protege contra 4 sorotipos. E a do serviço público contra 3. Então, quer dizer, você consegue uma proteção a mais e lembrar que vacinar é melhor do que nada de nenhuma dessas. Mas ela tem uma proteção um pouco maior por causa dessa cepa a mais que contém na vacina. Mas isso não torna a vacina do SUS ineficiente, De jeito nenhum, ela é tão eficiente quanto, mas com uma cepa a menos. Quem tem comorbidades precisa levar o que para vacinar para confirmar que ela tem essa comorbidade, doutor? Depende da comorbidade, né? Se for uma artrite reumatoide, por exemplo, que seja acompanhada no SUS, o próprio médico pode emitir um laudo de que essa pessoa tem a comorbidade. E normalmente essas pessoas com doenças crônicas são acompanhadas por um médico já de rotina e o médico está
habilitado a emitir esse laudo para vacinação. Lembrando que ainda não está na hora da vacinação de quem tem comorbidade, né? É o terceiro grupo. É o terceiro grupo, que deve acontecer daqui a 2 meses, que vai começar a vacinar esse grupo aí. Em que casos que a pessoa não deve se vacinar de jeito nenhum contra a gripe? De jeito nenhum, só se a pessoa tiver alguma alergia que tenha no componente da vacina, mas não existe uma contraindicação formal que não seja alergia nesse momento. O Luiz Carlos, ele fez uma pergunta que na verdade eu até já queria fazer, deu certinho. Ele disse que no ano passado ele tomou a vacina contra a gripe e aí ele ficou gripado quase o ano todo. Ele acha que não foi imunizado. O que pode ter acontecido? Aí eu complemento a pergunta dele. Tem muita gente que fala isso, não vou me vacinar contra a gripe porque ela faz a gente ficar gripado. Isso pode acontecer? Não é verdade. Então vamos lá, a vacina da gripe ela não contém vírus vivo. O vírus é inativado, então ela não vai provocar gripe. O que pode acontecer é no dia que essa pessoa toma a vacina, ela já está com o vírus incubado no organismo e logo depois ela manifesta sintomas clínicos da doença. Ou então, o que pode acontecer é que existe diferença entre gripe e resfriado. A gripe ela é causada por um vírus, o resfriado não. Então, mal-estar, dor no corpo, febre, prostração é muito maior na gripe do que no resfriado. E a pessoa pode confundir. E uma outra confusão que é muito grande, quem falou que ficou gripado o ano todo, que eu não acredito, é que ele possa ter uma rinite alérgica. Então, uma alergia só vai melhorar a partir do momento que você tirar o fator desencadeante que fez aquela crise acontecer. Provavelmente o que aconteceu com ele foi uma rinite alérgica e não foi gripe. A próxima tem relação também com a vacina da Covid, é até importante a gente esclarecer isso. A pessoa disse que a mãe dela tomou a primeira dose da vacina contra a Covid e ela quer saber se tem que esperar tomar a segunda dose para só então tomar a vacina da gripe. Como que fica esse cronograma aí? Porque a vacina da gripe é uma dose só, mas a da Covid, as que a gente está usando agora, são 2. Como que faz, doutor? Pois é, aí 2 coisas. Primeiro, saber qual foi a vacina que ela tomou. Se foi a Coronavac, que tem intervalo de 14 dias, eu tomaria primeiro a Coronavac de novo, a segunda dose, porque é o que está matando mais. A chance da mãe dela morrer por causa de Covid é muito maior do que por gripe. Então eu esperaria. Agora, se for a da Fiocruz, a AstraZeneca, a Oxford, ela só vai tomar uma segunda dose daqui a 3 meses, a partir da primeira dose. Então, depois de 14 dias, ela teoricamente estaria liberada para fazer a vacina da gripe sem nenhum problema. Então tem que ver qual foi a vacina que ela tomou. Então vamos só reforçar essa informação, doutor. Então assim, priorizar neste momento tomar a vacina da Covid. Se você tiver que escolher entre uma e outra, tomar primeiro a da Covid, é isso? Sim, até porque assim, o grupo prioritário, a gente está vendo que o pessoal hoje aqui, pelo menos em Palmas, que está tomando a vacina da Covid é acima dos 60 anos. Então é muito maior o risco de morrer de Covid hoje do que de gripe. Então, se você tiver que escolher entre uma e outra, não pense 2 vezes e vai tomar a vacina da Covid nesse momento. Aí eu tomo primeiro a da Covid, espero os 14 dias para depois tomar a da gripe. Porém, atento com a questão da segunda dose. Isso, aí tem que ver a segunda dose, qual foi a primeira que tomou, e ficar atento para ver se já está no prazo de tomar ou a segunda dose, ou se ela pode tomar a vacina da gripe nesse intervalo. Tá certo. Muito obrigada, viu, pelas informações. Eu que agradeço informações. o convite. Rogério. Valeu, Aurora. Obrigado também ao doutor pelos esclarecimentos.